Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Christian entenderá que a única forma de se livrar do Túlio é forjando a própria morte. O gênio vai desenterrar um membro do Renato, colocará dentro do seu carro e jogará o veículo em um penhasco. Será feito um exame e ficará provado que o Renato estava dentro do carro que explodiu. Todos acreditarão que o Renato se foi, inclusive o Túlio e a Ruth. A partir desse momento, sem uma laranja para culpar, Túlio usará o próprio nome nas falcatruas, sem imaginar que está juntando diversas provas contra si mesmo. Depois de algum tempo, Christian fará sua volta triunfal e vai se vingar do Túlio de um jeito extraordinário. Tudo deverá acontecer quando Túlio chamar Christian para conversar. Os dois ficam sozinhos em uma sala e o pilantra fala: "Eu vou direto ao ponto, Christian dos Santos." O rapaz o interrompe e avisa: "Eu já mandei você não me chamar assim." Túlio diz: "Tanto faz. Eu te chamei aqui porque eu tenho uma missão para você. Eu descobri que o seu Santiago tem um cofre secreto e ninguém nunca descobriu o que tem dentro. Eu estimo que lá deve ter uma verdadeira fortuna, porque o velho colocou um sistema de segurança reforçado. Caso alguém tente abrir o cofre e alguma coisa der errado, a pessoa fica presa lá." Christian questiona: "E o que eu tenho a ver com isso?" Túlio responde: "É aí que você entra. Eu já descobri o endereço em que esse cofre fica, e inclusive estou com a chave dele. Você vai até lá e vai descobrir o que o seu Santiago guarda." Christian avisa: "Eu não vou fazer isso. É muito perigoso. E se der errado e eu ficar preso lá dentro, o seu Santiago vai descobrir que eu estava tentando abrir o cofre." Túlio fala: "Pois é, mas você se esqueceu de um detalhe, Christian dos Santos. Você não tem escolhas." Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Um Lugar ao Sol. Aproveita e me conta se essa novela deveria ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Que nota de 0 a 10 ela merece? Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Christian se enche de raiva e questiona: "Será que você não percebe o quanto isso é arriscado? Arriscado até pra você, inclusive?" Túlio responde: "Eu não quero saber. Você tem até o final do dia para ir até o cofre e descobrir o que tem lá." Túlio joga a chave para o rapaz e sai andando. Nervoso, Christian anda de um lado para o outro e diz a si mesmo: "Eu não posso fazer uma coisa dessas. Essas chantagens do Túlio estão piorando cada vez mais. Eu tenho que fazer alguma coisa para me livrar daquele infeliz, de uma vez por todas, e o mandar pra cadeia. Mas o que será que eu faço?" O rapaz continua andando de um lado para o outro enquanto pensa em alguma coisa. Após alguns instantes, ele respira fundo e fala: "Já sei. Só tem um jeito de desmascarar o Túlio, sem correr riscos. Eu não queria ter que fazer isso, mas o Renato vai precisar morrer outra vez." Mais nervoso do que já estava, Christian pega a chave do local em que está o cofre e sai dirigindo completamente fora de si, enquanto pensa no seu plano. O rapaz compra um galão cheio de gasolina e logo depois vai até o cemitério em que o verdadeiro Renato está enterrado. Sem que ninguém pudesse perceber, Christian desenterra a cova do seu irmão e pega a mão dele. Após arrancar uma parte do corpo de Renato, Christian dirige até um lugar alto, espalha o combustível por todo o carro e o empurra de um penhasco. O veículo sai andando desenfreadamente, até que se choca com toda a força e acaba explodindo. Horas se passam e em outro canto da cidade, Bárbara anda de um lado para o outro completamente preocupada com o seu marido. Santiago aparece e pergunta: "Minha filha, o que aconteceu?" Ela responde: "O Renato sumiu, pai. De manhã nós marcamos um compromisso e ele simplesmente desapareceu.
Eu estou preocupada porque eu telefono para o celular dele e só cai na caixa postal. De repente, Túlio aparece e Santiago pergunta: Túlio, você chegou a ver o Renato hoje na empresa? A Bárbara está desesperada porque ele sumiu. Túlio começa a pensar consigo mesmo que Renato pode ter ficado preso no local do cofre. E antes que ele pudesse responder, Bárbara fala: Eu consegui localizar o telefone dele. Ele está longe. Que estranho isso. Tá dizendo que ele está no meio do mato. Eu vou ligar pra polícia. Tem alguma coisa muito errada nessa história. Imediatamente, Bárbara liga para o resgate e pede socorro. Mais tarde, a polícia procura Bárbara e avisa que encontraram um carro em chamas e com uma parte do corpo jogada dentro. A filha de Santiago é avisada que a parte do corpo será levada para análise e, desesperadamente, ela dispara a gritar: Não! Isso não pode estar acontecendo! Eu devo estar dentro de um pesadelo! Eu não posso ter perdido o Renato! Tudo menos isso! Essa análise tem que dar negativa! Eu não posso acreditar que o Renato estava dentro daquele carro! Tudo menos isso! Santiago se aproxima, tenta acalmar a moça e fala: Minha filha, nós temos que esperar o resultado da análise chegar. Não adianta se desesperar agora. Pode ser que não seja ele. Com lágrimas de desespero, Bárbara questiona: Quem estaria no lugar dele? Por que teria outra pessoa dentro do carro? Santiago continua tentando acalmar Bárbara, e a cada segundo que passa, a moça fica mais aflita. Horas depois, o resultado da análise chega, e todos têm a confirmação de que era o Renato quem estava dentro do carro. Imediatamente, toda a família se reúne, e também desesperada, Helenice grita: Meu filho não! Eu não acredito que eu perdi o meu filho! Não é verdade, não é! O meu Renato está vivo! Fala pra mim que isso é mentira! Eu não vou aguentar viver sem o meu Renato! Bárbara passa mal com a notícia e avisa: Eu não estou bem! Hoje é o pior dia da minha vida! Isso tá parecendo um pesadelo! Também com lágrimas nos olhos, Santiago comenta: Tão jovem! Isso não tá certo! É muito injusto! Eu estou com a sensação de ter perdido um filho! Enquanto isso, em outro canto da sala, Túlio observa o sofrimento de todos e diz a si mesmo: Aquele besta deve ter bebido demais e acabou caindo do penhasco. Agora não vai ter mais uma laranja. Vou ter que começar a me virar sozinho. Do outro lado da cidade, Ravi também recebe a notícia de que Renato se foi, e desesperado igual aos outros, ele fala: Não dá pra acreditar. Eu não posso ter perdido o Chris. E agora o que eu faço? Como que eu vou sobreviver sem ele? Todos continuam em choque com a perda de Renato, menos Túlio, que volta a agir junto com Ruth. Preocupada, a amante do pilantra pergunta: E agora? O que a gente faz? Como as coisas irão funcionar daqui pra frente sem o Renato? Túlio responde: Vamos fazer como nos velhos tempos. Vamos precisar agir por conta própria. Ruth fala: Mas isso é muito arriscado, Túlio. Se o seu Santiago descobrir, não vai ter pra onde escapar. Túlio avisa: Pode deixar que eu sei tomar bastante cuidado. Ninguém irá descobrir o nosso esquema. Mas Túlio nem imagina o quão errado ele está. Em poucos instantes, Christian irá colocar a próxima parte de seu plano em prática e agirá em grande estilo para colocar o pilantra atrás das grades. Os dias começam a se passar e Túlio cai de cabeça no seu esquema de pegar o dinheiro de Santiago. A ambição do marido de Rebeca fica cada vez maior e ele não se dá conta dos riscos que pode estar correndo. A cada momento, ele avisa a Ruth que está aumentando o valor da quantia em que manda para suas contas no exterior. E preocupada, Ruth pergunta: Túlio, você não acha que talvez pode estar indo longe demais com esse esquema? O marido de Rebeca estranha e questiona: Como assim, Ruth? Do que você está falando? Eu não estou indo longe demais, coisa nenhuma. Ruth explica: É que desde que o Renato se foi, quer dizer, o Christian,
Você não está mais tendo escrúpulos com os nossos negócios. Isso está ficando cada vez mais arriscado. Túlio solta uma risada irônica e comenta: o único risco que nós estamos correndo, meu amor, é de ficar cada vez mais ricos. Você já checou o quanto de dinheiro tem nas nossas contas no exterior? Ruth fala: é exatamente por isso que eu estou te alertando. Nós já pegamos muito dinheiro. Conseguimos desembolsar uma verdadeira fortuna nas custas do velho. Eu acho que é melhor a gente parar. Túlio a encara no fundo dos olhos e avisa: nós só vamos parar quando eu decidir que é a hora de parar. Está me entendendo? Do contrário, você continua no esquema até a gente não ter mais onde colocar dinheiro. Túlio sai andando e Ruth comenta consigo mesma: essa história não vai acabar bem. Mais alguns meses se passam e Túlio não para com o seu esquema. O dia em que seria comemorado o aniversário de Renato chega e toda a família se reúne na mansão para prestar homenagens ao rapaz. Com lágrimas nos olhos, Bárbara fala: eu não posso acreditar que já passou quase um ano do dia em que o Renato se foi. Até hoje, eu não aprendi a viver sem ele. Também consolada, Helenice fala: eu sempre ouvi dizer que perder um filho doía, mas eu não imaginava que a dor seria tão grande assim. Não tem um dia sequer que eu não lembre do meu Renato, do meu filho. Santiago também fala: pois é, Helenice, eu não imagino o que você está passando, mas eu posso afirmar que também não estou nada bem. Eu nunca pensei que fosse sofrer tanto pela perda de uma pessoa. Vocês sabem, o Renato era como um filho para mim. Rebeca e Nicole ficam em silêncio o tempo todo, apenas observando o sofrimento de seus familiares. Túlio interrompe o choro de todos e fala: como todos aqui devem saber, eu e o Renato não éramos muito próximos, mas eu devo confessar que ele me faz falta. Por isso mesmo, eu gostaria de fazer uma homenagem. Todos estranham a atitude de Túlio, menos Rebeca, que se emociona e fala: que lindo isso, meu amor. De um jeito cínico, Túlio diz: eu gostaria de oferecer um brinde ao Renato e dizer que ele jamais será esquecido por nós. De repente, Christian entra na sala e fala: com licença. Todos tomam um susto enorme com a presença do rapaz. Helenice dispara a tremer e com a respiração ofegante, ela pede: alguém me ajuda, por favor. Eu acho que eu estou vendo um fantasma. Bárbara diz: eu também preciso de ajuda, porque eu acho que eu estou vendo também. Eu não estou nada bem. Devo estar alucinando já. Túlio arregala os olhos e questiona consigo mesmo: mas que porcaria é essa? Santiago se aproxima e com os olhos arregalados, ele pergunta: Renato, é você? A família inteira presta atenção e o rapaz fala: não, eu não sou o Renato. Eu não sei se vocês sabem, mas o Renato tinha um irmão gêmeo, no caso eu. Eu me chamo Christian e vim aqui porque eu preciso conversar com vocês sobre o meu irmão. Revoltado, Túlio cochicha: isso só pode ser algum tipo de brincadeira com a minha cara. Helenice diz: sim, eu sabia que o Renato tinha um irmão gêmeo, mas ele estava muito doente quando era criança. Haviam me dito que as chances dele sobreviver eram muito baixas. Christian diz: pois é, mas eu sobrevivi. E eu me encontrei com o meu irmão momentos antes do acidente acontecer. Nós conversamos e ele me contou uma coisa que eu acho que vocês deviam saber. Todos ficam ainda mais curiosos e começam a escutar o rapaz. Christian fala: uma coisa que ninguém sabe é que nos últimos dias de vida, o Renato estava sendo ameaçado por um tal de Túlio. Parece que esse Túlio estava desviando dinheiro há anos da empresa do pai e da esposa dele. Por algum motivo, o Túlio mandou o Renato ir até um cofre do seu Santiago descobrir o que tinha dentro. Aí no meio do caminho, ele sofreu o acidente e perdeu a vida. Imediatamente, Túlio o interrompe e começa a gritar: isso é mentira! Esse homem que está aí na frente é um farsante. Ele se passou pelo Renato durante anos. Ele está mentindo para vocês.
A família inteira fica confusa e com a cabeça cheia, Santiago encara Christian e pergunta: Do que é que você está falando, rapaz? Por acaso você tem noção da seriedade das coisas que está dizendo? Essas acusações são muito graves. Christian diz: Não é acusação nenhuma. Eu estou falando a verdade. Quando meu irmão se foi, eu comecei a investigar essa história para entender melhor e descobri diversos comprovantes e notas falsas no computador de uma tal de Ruth, amante e namorada de Túlio. Rebeca arregala os olhos na mesma hora e grita: Eu sabia! Eu sempre soube sobre você e a Ruth, seu cretino! Santiago começa a olhar as provas que Christian entregou e, mais desesperado do que já estava, Túlio grita: Seu Santiago, nada disso é verdade. O senhor precisa acreditar em mim. Todos sabem que o Renato estava diferente nos últimos anos. Todos falavam sobre a mudança dele, mas não era mudança coisa nenhuma. O irmão gêmeo, esse tal de Christian, roubou a vida do irmão, porque o Renato não está mais vivo há muito tempo. Christian encara a todos e avisa: Eu sinto muito, mas eu não sei do que ele está falando. Santiago analisa os documentos e fala: Bárbara, liga pra polícia, por favor. Bárbara diz: Pode deixar, pai. Túlio, como você tem coragem de inventar uma história dessa, nesse momento em que estamos vivendo? Túlio diz: Eu não estou inventando história nenhuma. Eu estou falando a verdade. Santiago grita: Chega, Túlio. Eu não quero mais ouvir uma palavra saindo da sua boca. A verdade está aqui, nessas provas que o rapaz trouxe. Eu já desconfiava que você me roubava, mas nunca toquei no assunto em respeito a Rebeca. Mas agora eu estou com as provas e não vou ter remorso nenhum em fazer com que você passe o resto da sua vida na cadeia. Túlio continua tentando convencer a todos, mas ninguém acredita. A polícia chega, coloca o pilantra dentro de um camburão e logo em seguida vai atrás de Ruth. Christian comemora que o seu plano deu certo, que ele se livrou de Túlio e que poderá finalmente voltar para a sua vida. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.